Bem-vindas ao Elas, o podcast onde o protagonismo feminino encontra espaço e voz. Neste primeiro episódio, mergulhamos nas dores e nos desafios das mulheres para ocuparem espaços de decisão e poder. Este episódio é um oferecimento do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, CET UFG, da Fundação RTVE e do ProNuances Fotografia. Bom, então, nasceu o Elas, né? Conta pra gente, Aleté, quem é o Elas? Bom, Quem somos elas? Quem somos elas, né? O Elas é um projeto voltado para mulheres, para a gente tentar fazer com que essas mulheres minimamente saiam ali das suas... Como que eu vou explicar? Dessas condições, né? Que a gente é tratada a vida toda. Da nossa escuridão, eu diria. Né? E para tentar ocupar um espaço, pelo menos nos candidatar a novos espaços, né? Mas o projeto mesmo, Elas, nasceu dessa união minha, da Ana Carolina e da Mariana. Eu sou a Aleteia. Eu sou a Mariana. E eu sou a Carol. Elas de A a Z, esse nome também foi assim muito, muito discutido, muito trabalhado, e a gente queria que tivesse um nome forte, representativo e que abarcasse, né, as mulheres de A a Z. E nós tivemos aí algumas contribuições, né, do projeto, e as contribuições não foram só femininas, foram dos nossos parceiros, amigos que estão à nossa volta, que nos apoiam, que nos empoderam. É interessante que, de alguma forma ou outra, a gente, antes de nos unirmos, né, cada uma tinha suas atuações, exercendo as suas lideranças, né, desenvolvidas aí ao longo dos trabalhos e da carreira. E quando a gente se une para fazer esse projeto, eu achei interessante, quando a gente estava conversando, que o intuito não é nós sermos conselheiras de outras mulheres. A gente não tem esse objetivo, né? A gente tem o objetivo de partilhar ou de levar a conhecimento ou a reflexão de alguma situação que ela esteja passando ou que já tenha passado, né? E porque algumas coisas são muito sutis, principalmente no mercado de trabalho, pelas pequenas nuances e como que essa mulher se sente. Às vezes ela reprime aquilo que ela está sentindo, às vezes ela acha que ela foi inadequada de fato, ou às vezes ela acha que realmente ela tem que se colocar por ser mulher, né? Então, o nosso intuito não é ser conselheira, mas de realmente trazer reflexões não só para as mulheres, mas também para os homens que trabalham com essas mulheres, que exercem liderança. E a gente não quer levantar nenhuma bandeira, né, contra, e sim somente como que a gente pode exercer melhor essa liderança. Talvez assim, pensando no projeto como um todo, né? Como nós poderíamos ajudar as mulheres a acelerar esse processo das suas carreiras, como que a gente poderia formar, né, de forma multidisciplinar essa mulher, né, sem ser só com habilidades técnicas, mas com habilidades que a gente chama de soft skills aí, que são tão necessárias no mercado de trabalho para ela sair dali daquela posição, muitas vezes desconfortável que ela se sente, como a Mariana colocou aí, e se candidatar para vagas, porque às vezes as mulheres não se candidatam porque elas sofrem ali desde já que, olha, eu não consigo, eu sou uma impostora, né, eu acho que o homem está mais preparado. É porque nós, assim, a gente tem crenças limitantes que a gente sempre acha que está faltando algo na gente, né? A mulher, ela carrega isso. E aí a gente fica criando obstáculos. Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. E talvez, assim, eu acho que o nosso maior objetivo é ajudar mulheres a terem vozes, né? Elas a descobrirem quais são suas vozes, né? Para que elas possam falar e se posicionar. Porque eu acho que o que aconteceu com nós três ao longo das nossas carreiras é que a gente só conseguiu se constituir como profissionais quando a gente se posicionou verdadeiramente. Perfeito. E esse posicionamento, ele é muito difícil, porque a gente o tempo todo carrega uma voz interna de que a gente é um ser faltante, que falta algo e que a gente não consegue entregar tão quanto os homens. E isso começa dentro de casa. E a gente fala muito isso nas nossas conversas. As próprias mães criam os filhos de forma
mais diferenciada. E isso reflete na gente a vida toda e faz eco. Acho que é talvez trazer isso, né? Para que a gente possa deixar fluir essa voz, deixar fluir tudo que a gente tem de potencial. E a gente é potência, né? Quando a gente se descobre de verdade, a gente alcança lugares inimagináveis. E assim, o que é importante, né, do Elas aqui, é deixar isso bem claro, que embora ela tenha essa bandeira voltada para mulheres, né, ou seja, esse público-alvo muito claro que é voltado para mulheres, aqui não é criar afrontas com o público masculino, né, com os homens. Não é vir aqui fazer comparações entre homens e mulheres, nos acharmos superiores ou inferiores aos homens. Não. Aqui a gente está postando uma coisa relacionada a gênero. Essa diferença existe, ela está posta, e isso abarca o mercado de trabalho e é um dos pontos que, infelizmente, faz com que as mulheres deixem de se candidatar. É uma coisa bem simples, Mariana. Você tem filho, certo? Você tem um filho. Quando você vai escolher ali um projeto de trabalho, o que passa na sua cabeça, assim, de primeiro plano? Como que eu vou ficar com meu filho, se, né, dependendo da proposta, se eu vou viajar, se o pai vai poder cuidar, com quem que... Acaba que, querendo ou não, o cuidado maternal tem uma carga aí diferente. Ou seja, você escolhe participar daquele projeto ou não, se a flexibilidade que ele te fornecer permitir que você consiga conciliar com a sua maternidade. Com a minha maternidade. Isso é uma condição sine qua non. Não é? Então, veja, talvez a grande maioria dos homens não precisem pensar nisso quando eles são ali, muitas vezes, abordados para participar de um projeto. Então, isso é um fato, né? Não é uma comparação, é um fato. Posso dar um exemplo, né, sobre isso. Eu faço parte de uma equipe, mais ou menos 35 homens, eu sou a única mulher da equipe, né, da estrada. Trabalho com cantores, né? E o que eu vejo é muito isso. Eu não tenho filhos, né? Já fui casada e na época as pessoas me julgavam muito. Como que você deixa o seu marido em casa e vai para a estrada? Foram 3 anos assim, né, nesse período que eu estava casada. E essa pergunta ela não é feita para os homens. E lá, a maioria dos homens, dos meus colegas, eles são casados, eles têm filhos e as esposas são super parceiras. E eles não são julgados como eu era. E aquilo me causava não constrangimento, mas eu ficava muito triste, porque eu falava, poxa, por que para eles isso não é um problema, né? Isso não para os meus amigos, isso nunca. Mas para quem nos via ali, né? Uai, como que a Carol, ela é casada, ela não é? E aí algumas pessoas pensam, atualmente, né? Agora eu divorciada, já escutei até que eu sou... que eu me tornei lésbica, e aí, sabe? Eu falo, meu Deus. Eu não sei se isso é politicamente correto falar, né? Homossexual, eu preciso aprender a falar os termos corretos aí, mas é o que eu escutei, né? E aí você fala assim, Jesus, que loucura, né? Como a gente é julgada. E eu não vejo esse julgamento com os meus amigos. Não vejo mesmo, eles não falam sobre isso. E eu descobri, né, vivendo essa vida ali com muitos homens, que de fato nós somos muito diferentes. E tem coisas que os homens aguentam e suportam que eu, enquanto mulher, apesar de ser uma mulher bem dura e forte, eu não aguento. Por exemplo, né, viajar 4 ou 5 dias seguidos ali na estrada, no ônibus, chegar sem tomar banho e ir para cima de um palco. Eu falava, meu Deus, nos dias que a gente está ali menstruada, isso é impossível, eu preciso tomar pelo menos um banho, né? Então, isso eram coisas que me deixavam angustiada, que eu não via os meus amigos. Pelo contrário, os meus amigos ali, vambora, tá tudo certo, e eles não reclamavam. Então, eu comecei a admirar mais ainda os homens vivendo esse mundo, né? Porque às vezes a gente fica nessa história, igualdade e tal. E aquilo ali me falou, nós somos diferentes. E aí é um termo que a gente pode até colocar aqui pra gente refletir, né? Que a questão não é a igualdade, talvez seja mais equidade. Sim. Né? Que daí faz total diferença nessa sua conversa, né? Sim, nessa nossa sim. conversa, quando a gente fala de equidade, de oportunidades, né? Porque nós somos diferentes. Muito. Sim, dê a mesma oportunidade para ambos, né? Por exemplo, quando a gente fala dessa história do Elas, né? Existe uma questão no mercado de trabalho, falando do mercado de trabalho em si, que é o fenômeno teto de vidro. O que é esse fenômeno teto de vidro? Só para quem está nos ouvindo entender, né?
É o tipo de fenômeno que a mulher entra dentro da organização, da empresa, e ela não consegue ter espaços para ela crescer dentro da empresa. Ela vai crescendo até a baixa gerência. Ela chega ali ela não passa. Entendeu? Por quê? Porque o volume de candidatos do sexo masculino é infinitamente maior e, em geral, quem está escolhendo esses indivíduos para os cargos de alta direção são homens, né? Ou muitas vezes mulheres que têm o pensamento machista, que é muito importante a gente deixar isso muito claro, né? Acho que a grande maioria de nós tem esse pensamento estruturado porque fomos condicionadas, criadas dessa forma. E aí, quando você tem no mercado de trabalho essas pessoas que escolhendo mais candidatos, né, do perfil, né, ou seja, mais homens do que as mulheres elas chegam ali e estagnam, né, naquela baixa gerência. Mas eu tive uma colega do Instituto que uma vez eu escutei dela que, olha, determinados cargos eu acho que realmente tem que ser ocupado por homem. O que eu penso? Ela, ok, isso é uma opinião dela, ela pensa assim. Mas daí ela limitar o direito daquela que acha que pode concorrer e que está tudo bem, eu já acho que é igual os outros assuntos polêmicos, como o aborto, por exemplo, né? Quando a gente fala de direitos. Mas enfim, não vamos entrar nisso, vamos voltar a falar sobre mulheres. Quando você fala, há determinados cargos que são só para homens, por quê? E aí a gente começa a observar... Ou seja, você parte do gênero, né? Você não parte da habilidade e da competência necessária para ocupar aquele cargo. Né? E aí, quando a gente fala de habilidade necessária, tem aquele estudo que a gente estava compartilhando, depois se você lembrar... Para colocar para o pessoal, né? Eu vou colocar. Que a mulher, ela só se candidata para vaga, né, de emprego ou para uma promoção quando ela tem lá 100% das habilidades. É do estudo HP, lembrei. Estudo HP. 100% das habilidades. E o homem, se ele já cumpre ali 60% dos requisitos, ele já se candidata. Mas aí entra na história da síndrome da impostora, né? Que Exato. A gente tem que falar muito sobre isso aqui. Sim, que nós temos. Mas nós vamos trazer várias coisas sobre o mercado de trabalho. E acho que na sequência a gente pode pensar sobre isso. Aquele estudo da McKinsey, Women... Deixa eu pegar aqui, gente. Women in the Workplace. Eles fizeram em 2023. Com mais de 30 mil colaboradoras. Ou seja, é um estudo que tem uma estatística significativa. E eles trouxeram algumas coisas muito interessantes, né? Para dentro dessa reflexão. A gente pode colocar assim. Eles colocaram... foram com empresas americanas e canadenses, tá? Que tem aí uma responsabilidade de empregar mais de 10 milhões de pessoas, ou seja, são empresas, né, multinacionais, mundiais, enfim. E eles colocaram 4 pontos interessantes sobre por que a mulher, né, no mercado de trabalho, ela se candidata pouco a essas vagas de poder e decisão, né, de liderança, né? Por que a gente tem tanta pouca representatividade feminina nesses cargos de alta gestão, né? E aí eles colocaram o seguinte, bom, primeiro, existe a questão das microagressões que a mulher sofre dentro do ambiente de trabalho. É aquilo da história, chegou a flor para enfeitar a nossa sala, né? Nossa, nossa... Sabe aquelas coisas assim que são completamente depreciativas para nós mulheres? Aí você fica pensando assim, cara, você não vira para um homem e fica falando, chegou o fofinho. O fofinho para fazer meu dia ficar mais alegre. Pelo amor de Deus, né, gente? Para enfeitar seu dia. Para enfeitar seu dia, né? Então assim, e aí assim, não só isso, tipo assim, por exemplo, nossa, você tá histérica, hein? Tá de TPM? É interessante dormiu de calça? Que tudo que se refere à mulher, ela sempre é objetificada, né? Ela sempre a gente se refere a algum tipo a beleza, né? Geralmente a beleza primeiro, nunca a inteligência. Nossa. Nunca a forma com que ela pensa. Quantas vezes, Mariana, as pessoas te julgaram pela sua aparência? Tipo assim, duvidaram da sua capacidade, da sua inteligência? Olha...
Não sei te responder, assim, eu nunca me senti, confesso que eu nunca me senti, assim, julgada no sentido de sou mais bonita que inteligente. Então eu vou fazer uma pergunta direta para a Mariana, para ela, quero que ela me responda. Bom, você chegou no lugar, você foi para fazer uma palestra dessas que você trabalha, sobre comportamento, enfim, comportamento organizacional. Você foi abordada? Assediada? Isso. Sim. Acontece. Mas eu acho que eu me posiciono, às vezes, também de uma forma que eu me blindo. Eu não quero que você resgata agora, Mariana, dos últimos anos. Não o seu posicionamento, o que acontece, não é agora, a situação. Né, as situações lá, em algum momento da sua vida. Ah, sim. Principalmente quando trabalhei em multinacionais na área de controladoria. Só que, o que acontece? Naquela época, eu tinha 20, 25 anos. Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então, algumas coisas que eu passei, eu só tive consciência que eu sofri assédio, que era uma situação que eu poderia ter reportado e que não era normal, agora. É porque a gente normaliza, né? Acontece tanto que a gente normaliza isso aí. Teve uma situação de uma convenção, agora eu entendi sua provocação, Aletheia. Teve uma situação de uma convenção que eu fui no interior de São Paulo, que era o vice-diretor da fábrica, depois, assim, ficou o jantar, eu fiquei colada na época com o meu gerente, coordenador, que eu tinha uma amizade pessoal, como se fosse um pai me protegendo, né? Essa era a sensação que eu tive durante o evento todo. Então, é estranho, né? E o homem não passa essas situações, né? Eu fiquei constrangida, eu fiquei ali sendo blindada. Depois, nas entrelinhas, alguém falou lá pro cara diminuir, né? Tipo, vai devagar, pega leve. Mas são situações, gente, em ambiente de trabalho. Exatamente. Você estava a trabalho, né? Estava a trabalho. Então, assim, o que muitas vezes eu vejo... Assim, aí eu vou falar para vocês do meu universo de finanças, né? Eu fui 3 anos coordenadora da maior divisão de finanças do Brasil. Eu era uma das poucas mulheres que tinha nessa divisão. Foi muito interessante. Quando eu disputei o espaço, eu disputei com um homem. Uhum. E a primeira fala que eu escutei de uma das pessoas que me apoiaram, nossa, você vai disputar com um homem. Existe um risco muito alto de você perder. E aí eu falei, bom, é isso, é o jogo, né? Paciência. Se eu for perder por questões de gênero, 50-50. tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu não me importo com isso, né? Mas vamos fazer as nossas propostas. Beleza. E aí, eu lembro como se fosse hoje. Era o primeiro evento que eu participaria presencialmente. Foi um pouco antes da pandemia acontecer. Quando eu assumi essa coordenação, foi um pouco antes. O cara, essa mesma pessoa que me falou isso, no dia que ele me viu presencialmente, ele tentou me desqualificar. Uhum. Entendeu? Ele falou assim, eu não consigo compreender como eles te elegeram. Porque você não tem currículo suficiente para estar à frente da coordenação de finanças. Aí eu fiquei pensando, bem, pessoal, um pouquinho. Eu estou sendo avaliada pela quantidade de publicação que eu tenho ou porque eu vou gerir, né, uma divisão e fazer todas as atividades que essa divisão espera. Né? Eu não lembro da proposta que eu prometia ou que eu tinha. Meu Lattes é aberto, né? Uhum. Para quem não sabe o que é Lattes, currículo Lattes é uma plataforma, né? É uma plataforma, mas na verdade é o currículo que nós professores temos, né? Que utilizar aí durante a nossa carreira. Mas foi muito interessante ele me desqualificar e eu não tinha visto esse posicionamento desse indivíduo com nenhuma outra pessoa. Né? Ou seja, eu estava... Uhum. E ele tentou fazer isso durante a minha gestão toda, entendeu? Uhum. Então, porque eu era mulher, ele tentava... E assim, e aí eu não sei Deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso alguém, né, nessa posição já se referiu a você, ela é
um homem vestido de saia? Muitas vezes. Então, era essa Porque minha assim, pergunta pra você vocês ser duas. bom, você Não, tem que eu ser tenho, homem. eu tenho um colega de trabalho que os alunos falam que eu sou ele vestido de calça. Então, peraí, eu quero fazer uma horror, pergunta para gente. vocês duas, nessas situações aí, porque nós três somos bem diferentes e eu vejo vocês duas bem dominantes e a gente já viu que isso é fato, né, no perfil das duas. E eu já sou o oposto ali, estável, influente e tal. Isso foi o mercado de trabalho que transformou vocês para isso, porque quando a gente vê mulheres na liderança, normalmente são mulheres do perfil dominante. Então, a minha pergunta, ela é genuína mesmo, porque isso transforma a comunicação de vocês, o posicionamento, a postura. Isso foi uma coisa que vocês mudaram ao longo da vida ou vocês já eram assim? Eu posso começar, Mariana? Ai, então vai que eu já tô ansiosa pra responder. O tico-teco tem... Por favor, querida, comece. Porque é o que eu então. mais vejo. Eu consigo. Essa história ela é tão clara na minha cabeça. Porque vai no lá. consultório chegam, né, muitas mulheres falando, Carol, eu preciso colocar minha voz mais grave, eu preciso me empoderar. Eu falo, será que precisa mesmo? Será que a gente tem que se transformar em uma postura masculina para poder ocupar os nossos lugares de liderança? Então, eu acho que isso tem um pouco do que a gente chama de comportamento aprendido, né? E tem também o que vai validando o que dá certo e o que dá errado, né? Então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa... O que é aceito e o que não é aceito. Exato. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, né? É da minha natureza ser curiosa, ficar perguntando, e eu fico ali, mas por quê, mas por quê, mas por quê, né? Então, eu acho que nesse meu jeito de me comunicar, de me colocar, nem sempre eu me coloquei de uma forma mais impositiva. Eu ia colocando ali conforme o meu interlocutor. Eu me vejo assim quando eu olho para o meu passado. Só que, que eu comecei a observar? Que quando eu tinha um comportamento X, eu tinha a consequência esperada, Y. E se eu não me comportasse daquele jeito, eu não tinha a minha consequência, que era o que eu buscava. Então, assim, o mercado foi reforçando para mim como que eu tinha que me comportar para eu ter meus ganhos. E isso é behaviorismo, gente. Isso é análise do comportamento. Então, só que, de certa forma, essa leitura que eu fazia também, tinha consequências também. Porque muitas vezes eu achava que eu era ouvida, mas eu estava sendo ouvida muitas vezes porque eu tinha uma forma mais impositiva, né? Não necessariamente eu estava tendo ali uma escuta ativa. Eu ganhava quase que, dependendo, era no grito mesmo. Era batendo ali, gente. Tô brincando, mas mas é verdade. Para quem tá de fora, a percepção é essa. Eu tinha uma força de uma linguagem, acho que corporal, meu tom de voz não é fofinho. Mas você falou que era fofa. Eu sou fofa. É o jeito que a gente se vê, gata. Então, eu acho que nisso eu comecei a falar assim, é assim que tá dando certo. Só que isso dá certo em alguns ambientes com alguns relacionamentos. A longo prazo, dentro de alguns relacionamentos, isso vai ficando vai desgastando a relação. Então, para isso que existe terapia, a gente refaz e vai vendo que existem outras formas mais assertivas para ter os mesmos ganhos. Então, hoje, depois de ter estudado um pouco de comunicação não violenta, né? Principalmente aprendido bastante com a nossa amiga Carol aqui. Então, aprendi, inclusive, que dependendo do local que eu quero, posso escolher, né, a minha personalidade através da minha voz. Muito bem você falar isso, foi ótimo, porque, né, quem estiver nos assistindo vai entender que a nossa comunicação é igual trocar de roupa. Você não precisa ter a mesma comunicação em todo lugar, né? Você escolhe. Corrigindo, eu falei personalidade. Personalidade a gente não muda, né? Mas eu posso escolher a minha voz. É o comportamento comunicativo, isso, né? Isso. Porque, por exemplo, você não vai para um casamento com a mesma roupa que você vai para um churrasco. Então, você não vai se comportar na universidade como você se comporta na sua casa. E isso é muito importante, porque às vezes a gente não troca esse papel e o chapéu, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente
se estressou lá no trabalho, chega em casa com aquele mesmo comportamento com os nossos filhos, né? Com Sim, os... isso é muito recorrente, que eu agora tenho né? filhas adotivas, então a gente tem que trocar isso aí. Eu tô eu agora convivendo com 2 adolescentes, eu tô aprendendo muito sobre isso, né? Eu falei, gente, elas estão me ensinando a me comportar de uma outra maneira dentro de casa, né? Ser mais atenta, mais atenciosa, mais doce, porque às vezes você sai do trabalho tão focado, tão estressado, que você chega na sua casa e você esquece de compartilhar o seu dia. E isso se torna violento ali, né? Sim. Eu acho assim que o meu processo começou, acho que talvez comigo muito jovem, essa história de ter que me adequar ou me adaptar ou me transformar em algo aceitável, né? Vamos colocar assim. E eu precisava sobreviver, né? Porque eu precisava trabalhar, eu precisava sobreviver e eu tinha que me adequar. Pronto, né? Desde que aquilo não passasse os meus valores, aquilo que eu, né, cedia, muitas vezes eu me vi em situações de assédio sexual, inclusive. Sim, que eu falei, meu Deus, Leté, o que você está fazendo? Sai fora disso, né? Não, isso não vale, mas eu não tinha hora assim que eu falei, mantenha a força aí que vai passar, entendeu? De coisas assim que... Quando eu entrei na universidade, quando eu comecei a dar aula, né, a ser docente, eu tinha 23 anos. 23 anos. E eu viajava para o interior, né, eu tinha só especialização, estava começando a fazer o mestrado. E como eu sempre, na época, eu tinha uma aparência mais jovem, né, ou seja, eu misturava com os alunos tranquilamente. E nisso eu fui muito, muito assediada. Quando eu chegava em sala de aula, os caras, né, via professora jovem, novinha, né, eram pessoas mais velhas, porque eu dava aula para o curso de administração, para ciências contábeis e tal. Deixa eu só te interromper nessa parte aí. Para eu evitar assédio e para passar eu também tive a oportunidade de dar aula logo que eu saí da faculdade. Isso começou a influenciar a forma com que eu me vestia. Pronto. Totalmente. E aí, exatamente. Aí o que acontecia? Eu ia para a sala de aula com as roupas que eu estava acostumada a vestir enquanto executiva, certo? Então, ia de taie, ia elegante, assim, na minha cabeça, né? Mas na cabeça de quem estava assistindo a aula, eu estava sexy. E os caras ficavam me olhando ali, e eu ficava com aquela coisa que me incomodava horrores. O que eu fiz? Desenvolvi uma persona para a sala de aula. Juro por Deus, brava, que não conversava com ninguém. Extremamente, assim, dava lá o conteúdo certinho. 880. Entendeu? Né? E entregava aquilo sem muita conversa. Professora, eu quero conversar com você. Não, escreve o que você precisa conversar e me manda por e-mail. Nada de conversa pós-aula, nada disso. E aquilo eu fui minando todas as potenciais fontes de assédio que eu sentia antes, entendeu? E ali eu construí a minha personalidade enquanto professora. E desconstruí a minha persona, né? Então, assim, e desconstruir isso, eu só fui conseguir fazer quando a Sofia nasceu. Quando a minha segunda filha, né? Meu segundo filho nasceu. Então, vejam, foram, sei lá, 9 anos. 9 anos você não desconstrói assim. É tão interessante que até hoje a minha fama dentro da universidade é que eu sou muito brava e que minhas provas são horrorosas e tal, e tal, e tal. E aí eu fico pensando, gente, como quando a gente faz uma personalidade forte na vista das pessoas, aquilo simplesmente você não consegue desconstruir. E posso entendeu? comentar uma coisa muito importante, a Letéia, desde que nós nos conhecemos, a gente tinha 14 anos de idade. E desde que a gente se conheceu, ela tem uma risada muito característica. Todo mundo reconhece a Letéia por essa risada. A escola parava. A gente estudava no último andar, na última sala. E as pessoas enlouqueciam. Os diretores iam lá para ver o que estava acontecendo. Porque tinha um amigo nosso, ele fazia... Sabe essas cosquinhas assim? E ela começava a rir, ela rolava no chão, não parava, virava aquele rolo. E a risada dela era muito forte. E quando a gente se encontrou uma época, assim, depois de um tempo, a Letéia estava com uma voz muito rouca e ela não estava rindo. E eu falei, Letéia, o que aconteceu com você? Você tá muito rouca. Ah, não, muitas aulas, faculdade, tudo. E começou, e ela foi ria, tapando a mão. Eu falei, Letéia, cadê? A Letéia,
peraí, né? Eu sou fonoaudióloga, óbvio que eu ia observar a voz da mulher. Falei, não, aí o que aconteceu com a sua risada, cara? Você morreu por dentro? Peraí. E a gente começa a se colocar dentro de caixas para caber em ambientes que não nos cabem, né? E a gente vai fazendo isso e vai se minando. Foi a primeira lapada da Ana Carolina depois de, sei lá, de um tantão de tempo. Minha filha, acorda. Eu falei pra ela, isso é você. Assim? Quando a gente não tem a liberdade de ser quem nós somos, a gente não se sente bem. Não pertence ao lugar. Eu falei pra ela, a gente não consegue ser feliz. Eu falei, começa a rir de novo que a rouquidão vai passar, porque a voz, ela é muito interna, né? Voz é pensamento que gera sentimentos, emoções, que agora eu sei que é diferente, que gera resultado e comportamento. A voz é um comportamento sofisticado da nossa alma. Aí como é que você para de rir se isso é você, é a sua personalidade? É o que você falou, né? É diferente a persona da personalidade. Sim. Então, assim, foi muito interessante. E é por isso observar que a voz... esse processo, né, de adaptação ao meio para que eu conseguisse crescer em termos de carreira. E a gente, dentro do Elas, está querendo exatamente o contrário, né? Não queremos fazer com que as mulheres se transformem em homens ou se formatem, né, como homens. Não é isso. Pelo contrário. A verdade é tentar fazer com que elas consigam se posicionar como elas são. Né? Se elas... Como a Carolina colocou, se eu tenho a voz doce, porque a brincadeira do se a Mariana é doce ou não, é porque a Mariana, ela chega, ela tem presença. Aí eu falei pra ela, cara, você tem presença, ninguém vai te tirar isso, entendeu? Por mais que você queira ser fofa. Mas o olhar dela é fofo, o olhar dela é... fofa, gente. O olhar dela Aí a pessoa fala isso, dá uma risada dela. Vocês são dominantes, amores, sinto muito. Entendeu? Então, assim, tipo assim, não tem como, é nosso, sabe? Então, acho que a gente tem... Depois tem até mas mas de preto e de interessante. brancos. Foi coincidência isso aí, ó. Será por quê? E é interessante isso que a Alia tá falando, porque, assim, muitas pessoas... várias pessoas, né? Pessoas que já trabalharam comigo próximas falam isso. Então, assim, eu escuto isso, eu ouço isso, não é de qualquer pessoa, não é uma pessoa que queira me agradar ou que queira algo em troca, né? Geralmente eu recebo isso de forma genuína. Várias pessoas reforçam isso. E recentemente eu descobri, né? Eu acho que é importante a gente falar aqui, que até a Carol já citou, a síndrome da impostora. Sim. Né? Será que eu sou isso mesmo? Recentemente, tá? Desde 1978. Não, eu não nasci em 78, não. Gata, Não, o estudo é de 78. é o artigo, né, que eu descori. Não, é que você falou que tá como se eu tivesse nascido com essa síndrome, Qual o calma. problema? Mas é quase isso. A Mariana Não. péssima, cara. Analítica, ela não é péssima, ela é analítica, ela é amiga. péssima. Calma. Que eu descobri recentemente, né, que eu sofro, né, que eu já sofri. E Ela tenho, fez o teste, Glance. E que tem um estudo, né, que fala sobre isso, de 1978, onde foi feita uma pesquisa com 150 mulheres e quase que majoritariamente todas elas não se sentiam boas suficientes para aquilo que elas faziam onde elas trabalhavam no mercado de trabalho. Né? E por que a gente sente tanto isso? Né? Por que a gente não tem dificuldade de receber elogios? Exatamente, cara, isso... Ou recebe uma isso proposta, é muito difícil, gente, cara. uma vez eu tive a oportunidade de nossa, olha, tá tendo tal vaga, né? Você tem o perfil. E eu sempre penso assim, não, mas eu não tô pronta para isso. Então eu tenho que terminar o meu mestrado, eu terminei o meu mestrado, agora eu tenho que terminar o doutorado. Daqui a pouco eu tô com o doutorado, não, mas eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer mais outro, e mais outro, e mais outro. Não, vamos falar do podcast aqui. Gente, vamos gravar quinta-feira o podcast. Hoje ela falou, será que é hoje mesmo? Será que é hoje? Ué, Gente, mas tá não, tudo não, pronto. Não, mas só um hoje foi pouquinho. brincadeira. A gente tem que organizar. Não, hoje foi nós temos que brincadeira. planejar. Não, Peraí, na pensa, segunda-feira. vamos pensar. Na segunda-feira. Não, nós temos que planejar. Não, o que a gente vai falar? Não sei o quê. Ó, mas a gente não tá preparada. Nossa, não. Até vamos adiar para setembro. Falei, não, vai ser agora. E é interessante que eu achava que isso era uma coisa que tinha a ver com a minha história de vida, com a forma com que eu fui criada, né, com a minha ancestralidade. Claro que tem a ver, né? Tem a ver com a descendência nipônica, com o alemã, né? Segunda Guerra total.
um vulcão dentro de mim. Pra caramba. Né? Meus pais exigentes, sempre muito exigentes. Um adendo, você sabe que ela tem nós apelidamos ela, Carol? Como? Não? Não. O nosso sobrenome da Mariana é Mariana Tsukuhara, tá? Aí eu Aí, falo Mariana Tsu. Tsuka. Aí só que eu entendi o seguinte, depois de, né, isso tudo, é Mariana Tsunami. Tsunami, adorei. Linda, né? A Leteia sendo a Leteia. Mas é a sua, Ela não queria que falasse, ela falou que ia acabar com o podcast aqui, né? Ele chega devagarinho, devasta tudo. Ai, no gente. bom sentido, gata. Eu sei. Aí, É, amiga, desse saiu jeito. o projeto por sua causa. A gente tá há 4 anos Há 4 namorando anos esse eu projeto. e a Ana Carolina. Nós estamos falando desse Batendo projeto, cabeça com 4 esse anos. projeto. Nós começamos com Mulheres de Impacto, Foi. conversamos, falamos, fizemos umas coisas, mas tipo não era assim, suficiente. não Faltava era a casca suficiente. de bala. Faltava a casca de bala. E sabe o que é legal? Acho que a gente tem que reconhecer aqui a contribuição do Israel, que quando ele chegou aqui, ele falou justamente isso, né? Das diferenças aqui. Sim, sim. Muitas pessoas estão vão só nos ouvir, né? Sim, sim. E nós somos muito diferentes, as personalidades e a aparência, né? Sim, sim. Então, isso é muito legal. Assim, dando crédito para Israel, né? Dê, Ele, como se diz, Que incentivou o tempo inteiro, Foi faz e Grava, grava, até grava. por favor. Tá dirigindo o programa, a gente precisando. ganhou um diretor aqui hoje, né? A Mariana intitulou ele de diretor do programa. Adorei. Mas Muito assim, bom. o nome Elas, de A a Z, ele que começou, tá? Na verdade, ele começou um monte... Porque o Israel tem formação publicitária. E é uma das mentes mais criativas que eu conheci até hoje, assim. O olho Maravilhoso brilha, ele. né? Que lindo. É. Então, na hora que ele trouxe os nomes... Ele trouxe vários, né? E quando ele trouxe esse Elas, de A a Z... Aí eu joguei pro meu povo lá da UFG, que é o Marcal e a Janaína, são 2 professores da universidade. E eles, cara, eles captaram ali o briefing, eles captaram a essência do projeto e transformaram o projeto aí nessa marca e desenharam elas lideranças de A a Z. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente idealizou, né, e pensou. Então, assim, só pra gente resumir e fechar esse primeiro episódio aqui, né, que a gente falou do projeto, falou sobre o que ele é, a gente deu várias pílulas do que a gente vai falar, só de forma resumida, coisas que a gente falou aqui que eu acho importante relembrar. Então, nós vamos falar sobre mercado de trabalho, mulheres no mercado de trabalho. Nós vamos falar de ferramentas da comunicação. Hoje a gente falou de uma que é a ferramenta DISC, quando eu falo que vocês são dominantes, analíticas, estáveis. Então, falamos do teste Glance, que é esse teste para descobrir se eu sou ou não uma impostora, né? E o nosso intuito é isso, compartilhar conhecimento, né, com pessoas, não só mulheres, mas com as pessoas que se interessam, principalmente pelo posicionamento e como a gente se posiciona por meio da comunicação, como a gente consegue fazer esse posicionamento sem ser de forma violenta, sem ser de forma autoritária, principalmente como é que a gente consegue alcançar as lideranças de verdade, não as chefias. Acho que esse é o nosso grande objetivo aqui, de uma forma breve. Exatamente. Né, e assim, eu acho que uma coisa importante, né? Acho que cada uma teve um crescimento pessoal e profissional. E a gente percebeu que, para que a gente possa extrapolar o nosso próprio crescimento pessoal e profissional, nós precisamos de outras mulheres, né? Nós precisamos ter esse pensamento um pouco mais coletivo, de entender que essa extensão, né, abarcar outras mulheres nessa direção. E eu tenho certeza absoluta que a gente tem um monte de gente que está conectada com isso, mas às vezes não tem esse caminho, não tem uma trilha de aprendizagem. Eu acho que aqui dentro do projeto a gente consegue oferecer isso aí. E o que a gente está propondo é uma trilha de aprendizagem que ela é cíclica, né? Então, assim, ela não tem necessariamente uma etapa específica que tem que ser inicial, né? Porque vai depender de como que a mulher se identifica dentro desse processo e do que ela precisa frente às necessidades dela, né? Por exemplo, quando a gente estava falando sobre a síndrome da impostora, né? Talvez ela não tenha dificuldade na parte da comunicação, especificamente. Ela não identifique isso. Mas quando eu falo para ela, assim, que
ela foi para uma entrevista de emprego ou numa reunião de trabalho ou na entrega para algum cliente, né? E ela começou a ter esses pensamentos. Talvez isso chame a atenção dela para aquilo que a gente está falando. Porque a comunicação interna tóxica. Exatamente. Essa comunicação interna, ela é tóxica, e aí não a externa. E aí a gente vai trabalhar essa parte comportamental. Perfeito. Com certeza. Então, Né? só para as Agora... pessoas saberem quem somos, acho que vale a pena a gente finalizar falando um pouquinho de cada uma, né? Quem é a Letéia, quem é a Carol, quem é a Mariana. Essas formações, coisas breves. Porque o quem é você ou pergunta difícil, né? Quem é você em 1 minuto? Ai, Tô é difícil. brincando. Não precisa. A Carol já fez isso comigo. A menina faz isso direto, É cara. demais. É porque ela já decorou dela, né? Nada, cara, eu mudo. Gente, eu sou uma metamorfose ambulante. Toda semana eu tô diferente. Então, eu posso falar que eu sou a mãe do Benício, de 6 anos, mas além disso, eu também sou mestre em gestão organizacional, analista do comportamento, e a minha paixão é estudar tudo que envolve cultura e comportamento organizacional. E quando a gente fala de cultura de organizações, a gente está falando também de um tema muito interessante, que é liderança, porque o que as organizações produzem é resultado da interação dessas pessoas. Então, para a gente ter uma cultura forte, a gente precisa de ter líderes fortes. E aí, quando a gente fala de liderança feminina, aí os olhos brilham, né? Exatamente. E é por isso, então, que com essa formação, né, eu estou aqui para contribuir com esse projeto. Bom, eu sou a Letéia também. Eu acho interessante que a Mariana já começou... Sou mãe do Benício, né, cara? Como a maternidade... É forte. Ela é forte, né? Como ela nos guia, né? É um orgulho. Com certeza. E talvez o meu maior desafio. Exatamente, é isso. Eu também sou mãe de 2, Guilherme e Sofia. Nossa, quem é a Letéia, cara? A Letéia Cruz. Se eu falar o chavão do meu currículo, é professora, né? Mas não é isso. Eu acho que talvez eu né, seja mãe, profissional. Acho que com tantas mulheres, uma estrada de muitos desafios, muitos espinhos, muitas dificuldades, né? Mas hoje, profissionalmente, estou como professora, né, na UFG, aqui em Goiás, né, quem não conhece. Sou apaixonada por corrida, né? É um dos meus esportes que eu descobri com a vinda da Sofia. Isso me transformou e, enfim... Também cheguei aonde eu estou hoje, estou como gestora, tive diversas experiências, né, em cargos de liderança, e todos os cargos de liderança eu percebi uma coisa importante, que a gente está nesse cargo, é passageiro e a gente é por pessoas, para pessoas, com pessoas, né? Então, quando a gente passa a olhar dessa forma, o olhar mais generoso, né, o olhar talvez um pouco mais condescendente, de entender que são através dessas pessoas que a gente consegue alcançar todos os resultados possíveis, né? Então, entender que talvez o caminho que as mulheres que a gente vai estar falando, né, para essas mulheres que a gente vai estar buscando a formação, a ideia é que ele seja talvez menos árduo que o nosso, né? Quando a gente passa a nossa experiência, fala um pouco sobre isso, traz experiência de outras mulheres, mostra ferramentas para tentar minimizar essas questões, né? Principalmente essa da síndrome da impostora, que foi uma vida inteira. Uma vida inteira que eu não acreditei em mim. Né? E até hoje eu me pego muitas vezes nessa posição. Né? E aí, como hoje eu sei o fenômeno, como hoje eu sei que isso tem que ser combatido, então eu consigo compreender claramente. Né? Então... junto com a Carol e com a Mariana aqui, né, a gente está à frente desse projeto, mas eu tenho outros projetos na universidade que eu também faço gestão, então trazer então um pouco dessa experiência para cá. E vale lembrar que a Mariana é analista de comportamento humano, né, tem o mestrado no
no behaviorismo, não é isso? Eu tenho mestrado em gestão organizacional e eu estudei muito a parte dentro da psicologia, especificamente análise do comportamento, behaviorismo. Cara, eu não posso falar minha formação aqui, porque daí e o a povo vai Leté- pensar, o que a Leté tá fazendo nesse Não, Elas, e a cara? Leté, Eu sou formada. Eu sei, peraí, deixa eu falar de vocês. Então, qual a contribuição dela dentro do projeto é esse, né? A minha formação é em administração, né? Mas como eu acabei tendo que estudar essa parte de comportamento, né? Porque para você entender o comportamento organizacional, você estuda o comportamento do indivíduo. Humano, Exato. né? Então, Perfeito. E a Leté é uma potência nas finanças. Então, acho que essa contribuição, principalmente porque quando as mulheres estão em situações de vulnerabilidade, muitas vezes elas permanecem ali porque elas não têm condição financeira. Então, você trazer esses elementos das finanças para cá, eu acho que isso não o maior ganho, porque você você é uma potência em várias áreas, mas eu acho que isso é uma grande contribuição sua, porque poucas de nós, né, me incluo nisso, a gente aprendeu lá na escola como ter o nosso controle financeiro, a Sim, nossa sim. organização. Então, Sim. quantas mulheres chegam ali, né, depois dos 40, 50 anos e elas não têm estabilidade financeira? Sim, e isso não- é um isso. problema gigante. Isso é uma questão Isso, educacional, né, cara? E a gente vai ter que falar sobre isso, né? Muito, Porque a gente vê que muitas mulheres, às vezes, se mantêm em relacionamentos, casamentos de forma infeliz, insatisfeita. E o grande pilar é a questão da autonomia financeira, né? Exato. Eu me Isso é divorciei muito já. importante. E com certeza o fato de eu conseguir, né, ter a minha autonomia financeira foi, claro, um papel decisivo. E logo depois que eu me separei, a gente vai marcar outro podcast para falar sobre isso. Não, tenho mas temos, certeza. né, gata? Porque é muito assunto. Porque a autonomia financeira, ela está muito correlacionada também com essa posição de autonomia que vai Claro, refletir em todas as claro. outras áreas. Sim. Eu só consigo me É um posicionar. podcast só para isso. só pra isso. Uma das coisas importantíssimas, você não consegue se posicionar se você não tem clareza dessa autonomia financeira. Infelizmente. Com certeza. Porque você é um sentimento de pequenez, te assola, entendeu? Quando você não consegue compreender todo esse processo. Principalmente quando tem filhos, né? Sim? Porque uma coisa, muitas vezes, a mulher fala assim, eu posso passar dificuldade, mas e meu filho? Exato. Né? Então, eu acho que é importante também a gente falar sobre a questão da mulher que julga mulher, né? A gente não, Não, tem mas nós essa... vamos deixar a Carolina se apresentar, né, Ah, então Mariana? desculpa. É verdade. Eu sou a Carol Você quer, Fernandes. Carol? Ou você quer que Apresenta a gente ela, Leteia. Carol Fernandes. Peraí só um pouquinho. Carol Fernandes, loucura. fonoaudióloga. Ai, bebê. Corta, gente. Agora Agora traduz o porquê, né? Não, eu sou fonoaudióloga, especialista em voz, mestre em fonoaudiologia, doutora em ciências médicas e extremamente apaixonada pelo desenvolvimento humano e pela comunicação. Atualmente, estou como mãe de 2 adolescentes e minha vida virou assim de cabeça para baixo, cara. Seja Porque bem-vindo. eu tô Bem-vinda. resgatando a Carol de quando eu era adolescente, porque eu vejo elas fazendo. Eu falo, gente, essas meninas só não são minhas, mas saíram da minha barriga, que loucura. E isso gera uma transformação na gente, um Sim. desejo de ser diferente, né? Sim. Então, eu acho que eu me considero uma metamorfose, assim. Todo dia a minha mãe fala assim, mas você já mudou de ideia de novo? Eu falo, graças a Deus. Então, eu acho que a vida é isso, né? A gente poder recomeçar todos os dias. Ai. E eu acho que a minha vida hoje, ela é tão incrível por isso, porque eu não tenho rotina, eu não tenho horários. Então, cada semana eu vivo uma coisa diferente. E isso realmente é uma coisa que me encanta. Eu adoro E te traz prazer. viver essa loucura que eu vivo, né? Então, sou realmente uma pessoa apaixonada por pessoas. Então, acho que a minha contribuição nesse projeto, diante dessas incríveis mulheres aqui, é poder trazer essa doçura do elemento de comunicação que a gente pode inserir nas nossas vidas. Porque eu vejo vocês incríveis, porque ser mães divorciadas, eu acho que isso é uma coisa fantástica, o papel que vocês desempenharam, porque não é fácil, né? Vocês são realmente incríveis. Sou filha de mãe divorciada também. E eu falo, cara, essas mulheres são
um fenômeno mesmo, né? Porque como é que vocês conseguem dar tanta qualidade de vida, de educação para os filhos de vocês, que são crianças incríveis, educadíssimas, inteligentíssimas, né? E isso foram filhos de mulheres empoderadíssimas, né? Extremamente posicionadas. Só que vocês também esqueceram em alguns momentos da vida de vocês dessa doçura. Eu acho que é isso que você quer resgatar em você, né? Eu sou fofa. Porque você precisou em algum Porque momento... às vezes a gente precisa passar uma imagem e que hoje tá tudo e bem acreditar voltar. que a gente é forte, né? E a gente fica ali se fortalecendo. Não, mas é exatamente isso que a gente quer discutir no Elas, né? E Tipo assim, como a gente Sim. consegue resgatar as crianças feridas, curá-las, né? Se não se falar pra elas, tá posicionar. tudo bem, cara, vocês venceram na vida, agora relaxa e respira. Exato. Se Respira. posicionar sem precisar E vai viver, ser, porque... né, ali máscula, sei lá, alguma coisa do Exatamente, gênero, né? exatamente. A gente Voltar ao pode... lado feminino, porque eu acho que a gente também esqueceu do lado feminino da gente. Então, Exato. acho que esse é o meu papel aqui também, né? Mas- Mostrar pra vocês a feminilidade. E assim a gente termina o primeiro episódio do Somos Elas. de A. A Z. Obrigada por nos acompanhar neste episódio do Elas. Seguimos juntas, ocupando espaços de decisão e poder. Esse episódio foi um oferecimento do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, CET, UFG, da Fundação RTVE e do ProNuances Fotografia. Até o próximo encontro no Elas.